Bom dia. Nesse vídeo eu vou demonstrar a visão do coordenador no sistema para avaliar planejamento, rede de atividades e informar frequências também. Então, eu estou aqui em um ambiente de testes nossos, tá? Então, esse aqui é um ambiente, um servidor fictício, tá? E como que a gente vai fazer para fazer a avaliação de um planejamento? Primeiro, a gente vai clicar aqui em unidade educacional, planejamento. Lembrando que o professor já tem que ter enviado esse planejamento, tá? Caso os professores da unidade de vocês não saibam como enviar o planejamento, o registro de atividades, podem estar solicitando um vídeo, tá? Que o vídeo já foi gravado demonstrando também a visão do professor, como que ele vai estar enviando essas questões para a coordenação estar avaliando. Lembrando, pessoal, que a visão do coordenador ela funciona para os três períodos, por exemplo, tanto fundamental, infantil e para o EJA. O que vai mudar é a nomenclatura de algumas coisas, por exemplo, o nome das turmas ou até mesmo o tipo do planejamento vai ficar de acordo com o ano de vocês, vão ser anos iniciais, fundamentais ou da EJA, tá? Então, a única questão que vai mudar são as nomenclaturas, mas a forma de visualizar e avaliar é da mesma forma. Então, eu aqui vou avaliar um planejamento agora. Só retomando, a gente clica em Unidade Educacional, Planejamento. Aqui, este coordenador ele é coordenador somente nessa unidade, então a gente não consegue selecionar outra. Aqui a gente vai selecionar o ano letivo, tá? 2023. Selecionar a turma. Aqui para a gente ele aparece todas as turmas da unidade, tá? Porque o coordenador consegue visualizar todas as turmas. Então você tem que é, marcar qual a turma que você quer visualizar os planejamentos. Então vou selecionar o último aqui. Vou selecionar um tipo de planejamento. Já vou selecionar esse primeiro. Vou deixar a situação aqui como todas. Aqui fica a critério, tá? Do coordenador. Se ele quiser utilizar a situação de todos, ele vai aparecer todos os planejamentos, todos que estão como não enviado, aguardando, concluído, tá? Então eu deixo aqui como todos. Vou clicar para pesquisar e ele vai listar aqui para a gente. Vocês podem perceber que ele listou aqui alguns dos períodos, tá? Então fica de acordo com como que o professor fez o envio. Eu vou demonstrar para vocês referente a esse primeiro, que é o de julho de 2023. Podem notar que a situação dele está como aguardando, tá? Porque o professor fez o planejamento e encaminhou para a coordenação. Então a coordenação precisa avaliar ele. Então a situação ainda está como aguardando. Aqui ele mostra para a gente a data de cadastro, tá? Que foi feito hoje, dia 25/9, às 16h56. Então, se o professor tiver feito, independente do dia, ele vai listar aqui qual foi a data de cadastro desse planejamento. Mais adiante, a gente tem um campo de ações, que aqui a gente tem algumas ações que podem ser feitas. A primeira dela é a de visualizar os dados da elaboração. Clicando sobre ela, a gente consegue visualizar tudo aquilo que o professor enviou no planejamento. Então vocês podem perceber que aqui na primeira opção tem aqui capacitação, nas outras eu já não inseri nada, tá? Então fica de acordo com o que o professor enviar. Vocês podem perceber que aqui mais abaixo tem já o botão de concluir, que no caso é para aprovar, concluir esse planejamento, e tem o outro de escrever considerações. Caso fique faltando alguma informação que precisa ser inserida aqui no planejamento, vocês podem clicar sobre escrever considerações, informar o motivo, tá, dessa consideração e prosseguir. Depois que você fizer o envio dessa consideração, o professor vai conseguir visualizar a consideração que você fez e, sendo assim, ele vai fazer a alteração que você pediu e te encaminhar novamente. Depois que ele encaminhar, você consegue fazer o mesmo trabalho aqui de acessar a turma, o tipo do planejamento e visualizar aqui as alterações que foram feitas, tá? Mais adiante, a gente tem um visualizar histórico de alteração da situação. Clicando sobre ele, ele vai trazer aqui para a gente o histórico de alterações que foi feita. Inicialmente tem aqui o nome do professor, tá? E o status que estava como não enviado e foi para aguardando, tá?
que agora como é a situação que está aqui. Caso tenha alguma consideração, o coordenador faz alguma consideração, fica neste campo aqui, ó, motivo, tá? Mais adiante a gente tem a opção de concluir, que é a mesma opção que aparece aqui, ó, essa mesma opção de concluir. E também do lado, escrever considerações, da mesma forma que aparece aqui ao lado, ó, escrever considerações. Aqui no caso a gente vai concluir, tá? Então eu vou clicar sobre o botãozinho verde, vai aparecer a mensagem de sucesso para a gente. E vocês podem perceber que a situação de aguardando já foi para concluído. Então, se a gente clicar aqui sobre o histórico, clicando sobre ele, ele vai listar aqui para a gente. Ó. Vocês podem perceber que antes tinha somente essa primeira linha e agora já tem essa de baixo, que a situação mudou de aguardando para concluído. Dessa forma, a gente finaliza aqui a questão do planejamento, a visualização dele e a avaliação. Agora, a gente vai visualizar o registro de atividade. Como que a gente visualiza? A gente clica em Unidade Educacional, Registro de Atividades, e aqui tem duas opções, que é Avaliar Registro e Registro. Eu vou clicar primeiro sobre o Registro, que é para informar que o coordenador também consegue fazer o registro de atividade, não só o professor. O planejamento é somente do professor e o registro de atividade o coordenador também consegue inserir. Pode ser que um professor não veio ou algo do tipo, então o coordenador consegue inserir esse registro de atividade. Para inserir, ele precisa informar o ano letivo, tá? A turma que ele vai estar inserindo o registro de atividade e a data da aula. Após isso, clique em adicionar e aqui já vai ter a opção de como enviar o registro de atividades. Conforme os professores, tá? Aqui é bom consultarem o vídeo de professores, tá, pessoal? Conforme a rede de vocês aí, se vai ser fundamental ou infantil. Porém, então vocês vão passar aqui a disciplina, a turma aqui que vocês vão estar lançando o registro de atividade. O tipo de registro no ambiente de vocês é sempre texto livre, tá, pessoal? Então é sempre essa opção do meio. Vocês vão colocar as atividades, por exemplo, capacitação, os direitos de aprendizagem. No vídeo dos professores também tem um recado sobre isso aqui, esse direito de aprendizagem. Logo, ele não estará mais no sistema, tá? Porém, por enquanto, todos os professores precisam selecionar todas essas opções. Basta selecionar todas elas e clicar para salvar. O registro de atividades foi salvo com sucesso. É bem simples, tá? Então é dessa forma que a gente faz um registro de atividade no sistema na visão do coordenador. Na visão do professor, ele muda somente o caminho, tá? Então já está anexado também no vídeo do professor. Vocês conseguem visualizar por ele. E aqui, como a gente fez o registro do registro de atividades, agora a gente vai avaliar um registro de atividade que o professor enviou. Então, eu vou clicar aqui em Unidade Educacional, Registro de Atividades, Avaliar Registro. Aqui ele vai listar essa tela para a gente. E aqui a gente pode selecionar as turmas, tá? A turma que a gente quer visualizar o registro de atividades, a disciplina, lembrando que ele vai listar somente aqueles que já foram enviados. Podem perceber que só tem uma opção aqui, porque foi enviado somente de uma turma e uma disciplina, que aqui no caso é no nosso ambiente de teste. Após isso, a gente vai clicar aqui em carregar conteúdo e ele vai listar aqui para a gente a data da aula, horário. Essa opção a rede de vocês não utiliza, tá? Então esse campo sempre vai ficar em branco, não precisa se preocupar. Mais adiante a gente tem a disciplina, a turma, o conteúdo e se tiver o professor tiver colocado alguma observação, ela é listada aqui também. Então para a gente aprovar ou reprovar ele, é bem simples, a gente clica sobre o quadradinho. Se quiser aprovar muitos de uma só vez, se tiver, por exemplo, 5 e você quiser selecionar todos de uma vez, basta clicar nesse primeiro quadradinho. Clicando sobre ele, ele vai listar todos, tá? Então, após isso, eu vou selecionar o registro de atividades e vou clicar para aprovar. Ele vai me dar uma mensagem de atenção, se a gente tem certeza que quer aprovar esses itens, tá? Se tiver certeza, pode clicar. Ele vai aparecer mensagem de sucesso aqui no canto superior direito, tá?
Então, dessa forma, a gente fez o envio do registro de atividades na visão do coordenador e também aprovou o registro de atividades que o professor enviou para a coordenação. Dessa forma, passamos agora para a questão da frequência. Então, para a gente colocar frequência para alguns alunos de uma turma específica ou de todas as turmas, a gente entra aqui em unidade educacional, turma, escolarização. A gente aguarda carregar. Eu vou pegar, por exemplo, aqui essa primeira turma, tá? Então, vou clicar sobre ela. E para a gente colocar a frequência, a gente vai vir neste botãozinho amarelo assim que carregar a turma, tá? Então, a gente vai clicar aqui em frequência dos alunos. A primeira opção é frequência diária. Como o nome já diz, ele é somente para o dia, tá? Então, ela vai ser somente diária. A gente seleciona a data da aula. Como eu selecionei dia 21, toda a frequência que a gente inserir aqui vai ser somente para o dia 21. Então, vamos lá. Como eu coloco uma presença para o aluno? Vou pegar, por exemplo, aqui a Adriele, tá? Então, eu vou, para colocar a presença, eu primeiro preciso selecionar o aluno, tá? Então, vou clicar aqui nesse primeiro botão. Vocês podem perceber que assim que eu clico aqui, ele libera essa opção aqui para mim estar selecionando o presente, tá? Então, se ele não tiver selecionado, não tem como eu inserir a presença. Depois que eu selecionei, eu vou clicar aqui sobre presente e após isso eu posso clicar para salvar. Então, dessa forma, o aluno vai estar com presença, tá? E falta, como a gente coloca falta? A gente precisa selecionar aqui também, da mesma forma, tá? Vou estar selecionando outro aluno, vou selecionar ele, e aqui no campo de presente, eu vou deixar ele sem marcar nada. Então, desta forma, este aluno aqui vai ficar com falta, tá? E como que eu posso colocar falta ou presença para para todos os alunos? Vou colocar presença para todos. Então, vou clicar neste primeiro botão. Ele vai listar aqui para a gente todos os alunos, tá? E se eu clicar aqui também, nesse primeiro botão, ele vai colocar presença para todos. Lembrando que não é só eu clicar aqui para selecionar o aluno e selecionar presente. Depois disso, eu preciso salvar. Eu não posso sair sem salvar, senão essa frequência não vai contabilizar, tá? Se a gente acessar aqui novamente na mesma página da frequência diária, vocês podem perceber que o presente continuou aqui, tá? Que a gente acabou de colocar. E aqui ao lado vocês podem perceber que ficou um botãozinho verde. Este botão significa que os alunos têm registro, independente se é uma presença ou falta, tá? Então é só quer dizer que ele tem um registro. Dessa forma, agora a gente passa para outra parte, que é a frequência. Aqui está o nome chamado frequência dos alunos, mas é o diário, tá? Então a gente vai clicar sobre ele. Nesta parte, é bom sempre vocês passarem os filtros necessários, porque se a gente deixar aqui o período como todos, o mês como todos e sem data inicial e data final, ele vai listar para a gente todos os dias do ano letivo. Então ele pode até demorar um pouquinho para carregar, porque ele está buscando muitas informações. Como a gente está em setembro, eu vou listar aqui para a gente somente o mês de setembro, tá? Então vou clicar sobre ele, vou clicar em gerar diário. Vou aguardar carregar a tela, tá? E aqui ele trouxe para a gente a lista com os alunos. Trouxe aqui o nome dos alunos ao lado esquerdo, mais adiante tem o status e depois vem os dias letivos, tá? Vocês podem perceber que aqui, ó, no dia 21, ele ficou com um pontinho no meio do quadrado. Esse pontinho ele quer dizer que é uma presença. Então tem até uma legenda aqui, ó. Presença é um pontinho e falta é um F. Lembrando, pessoal, que esta legenda aqui ela é customizável, tá? Pode ser que no de vocês não tenha um pontinho, pode ser que no de vocês é um P maiúsculo. Porém, esse P maiúsculo vai representar presença. Então, sempre que vocês verem aqui presença, e o que tiver na frente vai ser a presença, tá? Então, por exemplo, o meu é um ponto, então todo ponto que eu ver aqui no meio do quadradinho, ele é presença. Se tiver um P maiúsculo aqui neste local, por exemplo, todo P maiúsculo que eu ver aqui, ele vai ser presença. Então, vai ficar de acordo com uma legenda aqui em cima.
Dessa forma, a gente consegue visualizar as presenças, tá? Então, como a gente colocou para todos os alunos, ele listou aqui para todos, tá? Aqui a gente consegue também colocar presença e falta. Como que a gente faz? Vou selecionar esse primeiro aluno aqui, tá? Adriele. Vou clicar no botãozinho, por exemplo, no dia 20. Vou clicar sobre ele. E aqui vocês podem perceber que tem um parâmetro presente. Se eu deixar ele como sim e salvar, automaticamente ele vai lançar uma presença para o aluno, tá? Só aguardar carregar. Já ficou com um pontinho no meio da tela, tá? E como que eu coloco uma falta? Para colocar a falta, eu vou clicar sobre o botão também, tá? E aqui na opção presente, eu vou deixar ele como não e vou colocar a justificativa dessa falta. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui faltou e vou clicar para salvar. Dessa forma, a gente precisa aguardar, carregar a tela. E vocês podem perceber que aqui ele já tem a falta, tá? Então, fica de acordo com as legendas aqui, tá, pessoal? Só reforçando, vocês sempre prestem atenção na legenda de vocês, tá? Para vocês visualizarem o que significa a presença e a falta aqui no diário. E também temos a possibilidade de imprimir este diário. Como a gente consegue imprimir ele? Aqui ao lado de gerar diário, temos a opção imprimir barra exportar diário, tá? Vocês podem clicar sobre ele. Tem todos os filtros aqui, tá, pessoal, que vocês podem selecionar. E o que foi a pedido de vocês é o da incluir assinaturas. Então, vocês conseguem colocar as assinaturas aqui do diretor, secretário, coordenador e de professor. Lembrando que o professor dá para selecionar somente uma aqui nessa opção, tá? Então, caso precisaria de todos, vocês podem deixar em branco, tá bom? Então, basta clicar em imprimir. Vamos aguardar ele carregar, tá? Assim que finalizar, ele vai trazer essa mensagem para a gente, sucesso, baixando o arquivo, ok. E ele já vai estar aqui em downloads, tá? Então ele vai aparecer aqui, ó, lista de frequência, impressão, e ele já traz para a gente a listagem aqui da frequência. Como a gente listou diretor, secretário, coordenador, apareceu aqui para imprimir, tá? E a questão dos professores, aparece o nome de todos os professores que estão modulados na turma também aqui no título do diário, tá? Então, dessa forma, a gente finaliza a visão do coordenador.